Individualidade, Comida, é. né? Sim, E aproveitando, Mari, essa questão da alimentação, né? Já que, então a gente já sabe, gente, não tem dieta milagrosa, né? Projeto Verão tem que ser com responsabilidade, que seja saudável, acompanhado, não é Assim, isso? as estratégias, As né? estratégias, Quais seriam as estratégias? Eu ia até emendar um pouquinho na pergunta da Cristiane, Perfeito. com relação se o ideal seria se alimentar de 3 em 3 horas. É isso? Depende? Depende. Nossa, na nutrição a gente escuta tanto essa palavra, o pessoal fica até com ranço. Fala, depende. Depende de quê, Mari? Então, tem a individualidade. Eu acho que bate na individualidade. Não necessariamente você precisa comer de 3 em 3 horas. É interessante que você não passe muito tempo sem comer, porque é o seguinte, eu gosto de fazer essa analogia, espero que seja interessante. Quando seu porteiro te liga e fala que você vai ficar sem água, o que você faz? Você começa a encher balde, você enche garrafa, água, né? você começa a estocar água, porque você não sabe quando é que vai voltar. O seu corpo é a mesma coisa, o seu corpo luta pela sua sobrevivência. Então, se você está passando ali longos períodos sem comer, o que acontecia lá atrás, né? Quando a gente estava nessa época da caçada, a gente não sabia exatamente quando é que ia ter alimento. Então, nosso corpo precisa estocar essa energia. Então, geralmente, ele vai estocar energia na forma de gordura ali na sua barriguinha, que é uma coisa que você não quer. Então, quando você tem aquela quebra ali, se você está dando sempre energia ali para o seu corpo, você faz com que ele funcione de uma forma boa. Entende? Então, não necessariamente de 3 em 3 horas. Mas é porque esse tempo de 3 é porque às vezes é o tempo que você tem para fazer essa digestão. Se você fizer uma comida mais pesada, não precisa de comer de 3, você pode comer 4 horas, ou se você fez uma comida mais leve, às vezes você pode comer de 2 em 2 horas. Você tem alguma doença? Será? Se é melhor você dividir um pouco mais, se tem um refluxo? Às vezes é melhor ser uma alimentação com menor volume, mais fracionado, 2 em 2 horas, não sei, depende. Então, é um problema sentir fome? Não é um problema sentir fome, é um problema sentir sede. A sede é o primeiro sinal de desidratação. Então vou tomar. Não, porque tocou nesse assunto do tempo, das 3 horas, de 3 em 3 e tal. Se eu ficar muito tempo, o organismo vai começar a pedir ali, né? Sim, com certeza. Reclamar. Com certeza. Você não necessariamente precisa comer quando você estiver só com fome, entende? Mas você sentir fome não é uma coisa legal, né? Se na sua dieta, se você está sentindo fome, é porque alguma coisa está errada. A gente precisa mexer para te dar alimentos com mais saciedade, sabe? É engraçado que você tocou no assunto também. Você vê, né, gente? Um assunto vai puxando o outro, mas a gente mantém aqui o contexto. Quando a gente consegue saber quando a gente está tendo uma fome, porque realmente estamos com fome, ou diferença entre fome e vontade, é isso? E a vontade de se alimentar, né? Eu chamo até de fome emocional, né? Como diferenciar? Porque a gente tem vários tipos, né, de comportamento alimentar, que é até uma coisa que a gente ia falar, né? Que é essa questão cognitiva, que é quando a gente pensa, é o que a gente menos usa, né? Que é a relação de macronutrientes e micronutrientes. Eu estou comendo isso aqui para fornecer os macronutrientes para a minha dieta? Às vezes eu faço isso, às vezes eu como uma coisa pensando literalmente nessa quantidade. Mas a maioria das pessoas não é assim, a gente não come pensando nas calorias, não come, né? Não é nem saudável às vezes que a gente faça isso. E a gente tem um comer afetivo, né? O que lembra a gente, memórias afetivas, momentos bons, momentos ruins. A gente associa isso à comida porque, como a Paty falou, a gente leva comida para vários ambientes, né, da nossa vida. Então, comer, a vontade, né? Vontade e fome. Quando você tem vontade de algo específico. Os sinais. Exato. Os sinais. O sinal é você falar, nossa, tô com fome, eu queria comer um hambúrguer, eu queria comer um biscoito. Se você tem fome seletiva, não é fome, é vontade de comer. Sempre você pensa isso. Se eu tô com algo seletivo na minha cabeça, é porque eu estou com vontade. Se eu estou com fome, qualquer coisa que eu te der aqui, entre aspas, né, se for uma coisa, claro, que você não gosta, você não vai querer. Mas se for um prato de comida, se eu colocar aqui na sua frente, você vai comer porque você está com fome. Mas se você está com vontade de comer, você fala, não era isso que eu queria comer. Era outra coisa, era italiano, era outra coisa, italiano, pessoal daqui do Rio de Janeiro. Então, acho que é basicamente isso. E eu acho que com relação às estratégias, uma coisa até aqui que o Leandro colocou, que são estratégias, metas pequenas e alcançáveis levam a resultados grandiosos a longo prazo. Então, acho que isso é uma coisa interessante, isso é uma estratégia, você formar
metinhas, né? Que eu gosto de fazer. Você tem que ter para o seu ano metinhas, metas e metão. E eu acho interessante isso para você criar metinhas para as semanas, metas para os meses ou trimestres e um metão, assim, para você fazer mais. Segurar o ano inteiro. A longo prazo. Não, no final do ano gostaria de estar em X condição. Aí, ok, entende? Mas primeiro você precisa focar nas metinhas. E outra coisa que eu acho muito. Nossa, eu falo isso para quase todos os pacientes, quase todos. Não tenha em casa. Não tenha em casa. Se você não consegue lidar com biscoitos, com doces, não tenha em casa. Isso é uma coisa que não precisa realmente ter. Dentro do seu ambiente, é aquele lugar mais íntimo que você tem que ter. Você tem que ter coisas que façam bem para você no seu ambiente mais íntimo, que é o seu ambiente da sua casa. Então, não adianta. Muita gente fala, minha mãe fala muito isso. Não, vou comprar esse biscoitinho aqui só para se faltar, só para se não tiver comida. Gente, se faltar e não tiver biscoito, você vai comer outra coisa. Mas se faltar e realmente você vai comer aquele biscoito. Então, tenham nas suas casas apenas aquilo que você sabe que deve fazer parte da sua regra, né? Digamos assim, da sua rotina. Não adianta você estar se enganando se você acha que você tem maturidade para colocar uma caixa de bombom na sua casa e achar que você... Não adianta, você não vai. Ou senão, vou botar um miojinho aqui só para se faltar o jantar. Esse dia vai chegar e se não tiver um miojo, você não vai comer o miojo, você vai fazer outra coisa. E lá tá muito disponível. No mercado, você precisa comprar. Quando você tá dentro de casa, você já comprou, você não vai deixar estragar. Então, em algum momento, aquele miojo vai rodar. Então, mas Mari, você tá sendo muito restritiva. Não, eu não tô. Eu não tô dizendo que você não pode comer na casa do seu amigo, que você não pode comer na casa da sua sogra, que você não pode comer na rua. Eu prefiro que você faça isso. Quando você estiver saindo, foi num cinema, passou na Americanas, quer comprar um biscoitinho, um docinho, pode comer. Sabe? Mas é porque você pensa duas vezes. Não será que eu vou sempre, ganhar? Será que eu vou gastar meu dinheiro hoje ou se eu não vou chegar em casa, eu vou preparar o meu sanduíche? Você pensa duas vezes, mas quando você tá em casa, você não pensa. O visual é uma coisa muito importante. Se você tiver aquele pote do biscoito, que eu sei que muita gente tem o pote do biscoito na sua casa, né? O pote do bombom, que deixa ali. É sempre visual, você tá sempre enxergando aquilo, tá sempre vendo. E isso aqui mexe muito com essa parte cognitiva. Você não queria comer aquele biscoito naquele momento, mas você viu e você comeu. Então isso aí é uma coisa que dificulta muito o seu projeto. A gente se sabota legal. Exato. E uma coisa que eu gosto de dizer também, que o projeto verão começa no inverno. Dá Essa tempo. frase não é minha. Agora pensando. Não, tô brincando. Ainda dá. É o momento que você começar, exatamente. Porque é interessante você ter metas. Não tem problema você querer ter um corpo pro verão, porque isso é uma meta. Sim, Sabe? claro. Isso é uma coisa que você coloca como objetivo. Não tem mal nenhum de você fazer um projeto verão. O problema é você se condicionar a entrar sempre no verão e sair sempre no inverno, entende? É por isso que não é uma coisa muito legal. Outra coisa que é bom também, que é interessante, é ter refeições livres, que a gente conversou aqui já. Porque se você tem aquilo ali, um plano totalmente fechado, que você tem que comer sempre aquilo, você não pode comer nenhuma vez, nada. Isso quebra a sua adesão na dieta, no seu planejamento. Isso que eu ia perguntar. Será que não é interessante vincular isso a uma meta alcançada? Por exemplo, eu alcancei uma meta dessas metinhas aí, metonas que você falou. E aí, eu vou ter um momento livre, uma refeição livre, porque eu consegui alcançar um Olha, isso foi muito bom. E eu vou dizer que a resposta pra mim é não. Porque, sabe por quê? Porque é a mesma coisa com criança. Quando você associa sempre o mérito ao doce, você já está associando que aquilo ali é uma coisa boa. Que aquilo ali é a sua recompensa. E, na verdade, o doce, se ele for a recompensa, ele é algo almejado. Entende? Então, para criança, se você faz uma coisa que, se ela consegue comer o prato todo, nossa, comeu os legumes, comeu tudo, o que eu vou fazer? Posso dar um adesivo para ela, posso fazer uma outra estratégia. E a mesma coisa, só fechando aqui, a mesma coisa com a gente. Eu acho que você tem que ter refeição livre sempre na semana. Vai ter uma vez sempre na semana. Sem associar isso a você conseguir ou não, entende? E quando você conseguir, você pode se dar outra coisa, entendeu? Eu falo assim, não, hoje eu vou ir pro cinema, hoje eu vou ir pra praia, não sei. Você descobre uma outra forma de se parabenizar. Tá presente. Nossa, posso falar uma coisa? Pode falar. Mãe? Eu sou totalmente
Eu sou meio contra essa história de parabenizar a criança por ela ter comido o Aham. prato inteiro. Parabéns. Uhum. Não, é uma coisa normal, é Sim. um hábito, é uma rotina. né? Você Aham. sentar lá e comer. Você tem que comer e pronto. E é uma coisa normal, não tem que dar parabéns como se fosse uma coisa que Extraordinária. extraordinária, que a pessoa... Vai de cada um, né? Eu acho Aham. que da criança. Não, com certeza, pra não associar isso, entende? E principalmente essa questão da sobremesa, né? Principalmente. Acaba, senão não vai comer o chocolate depois. Principalmente, exatamente. A minha mãe, ela foi acostumada muito porque a gente não tinha esse conhecimento. Minha avó não tinha esse conhecimento na época dela. Então, era uma colherada da comida, porque minha mãe era muito ruim de comer, eu também era quando era criança. Uma colherada de comida e outra colherada de doce. Exatamente, para ela poder comer. Quando ela abria a boca e achava que ia ser o doce de novo, a minha avó ia e com a parte salgada. Então, isso criou um hábito na minha mãe muito de doce, mas muita coisa mesmo. Tentou condicionar isso. Condicionou, ela conseguiu condicionar. Então, hoje, o mérito todo da minha mãe, toda essa parte emocional